Muito bem, grupo. Olá, boa noite. Agora oficialmente, né? Vamos para a nossa penúltima aulinha. Como é que vai funcionar? Deixa eu botando aqui as pessoas, fechar a aula. Deixa eu começar perguntando para vocês como foi a prova, porque semana passada, então, a gente teve a avaliação. Eu vi que, no geral, todo mundo acabou respondendo bem rápido, acho que foi bem tranquilo. Também percebi que foram boas notas, então acho que deu tudo certo, assim. Também uma das facilidades da prova online é que ela é toda autoexplicativa, né? Porque depois que vocês vão clicando, tem as respostas, por que é certo, por que é errado, tudo bem explicadinho, que facilita muito. Mas mesmo assim, olá, pessoal de casa. Mas mesmo assim, alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar sobre a prova? Tranquilo? Então, se vocês verem lá no sistema, vocês têm duas notas. Tem de 0 até 7, que é equivalente àquela atividade dos documentos que a gente já realizou. E tem uma segunda nota, que é de 0 até 7, que é equivalente à nossa prova. Só para relembrar-los. Hoje, até meia-noite, vocês têm aquela atividade para me enviar. Eu acabei olhando no domingo, não corrigi nenhuma ainda, porque eu quero corrigir todos, e aí quando eu for postar, eu vou postar de todos. Pelo menos um. Como é que eu vou fazer, tá, turma? Eu vou colocar o feedback na resposta de todo mundo individualmente, mas a nota eu vou deixar para colocar no próprio sistema. O que vocês preferem? Porque tem duas opções. Se eu deixar colocar feedback, as outras pessoas podem olhar. Eu tenho a opção de deixar a resposta aberta ou a resposta fechada. Se eu for me colocar nota, eu tenho que deixar a resposta fechada. Eu acho mais prudente, mais ético, mais justo. Vocês preferem deixar respostas fechadas? Eu já coloco nota ali, que também vai ser a mesma nota que vai para o sistema. Ou a gente pode deixar aberto e eu só coloco as respostas ali. O que vocês acham que seria melhor? Se colocar o feedback, não coloca não. Não, eu vou colocar os dois. Sim, cada um vai ter os dois. Só que se eu deixar aberta, aí a nota eu vou colocar só no... Mas a nota já vai estar dentro do feedback igual. A questão seria, se eu colocar nota mais feedback, eu vou fechar para só vocês terem acesso à minha resposta. Sim. Mas eu acho que, assim, ela até poderia ter fechado para mim, uma coisa para a gente e botar coisa Tá. Porque se fosse para mim colocar só feedback, sem resposta, eu deixaria aberto, entendeu? A sugestão é fechar isso? Pelo menos uma foi, sim. Então, eu corrijo. Essa semana, eu já gostaria muito de já fazer e já dar esse retorno. Apesar, e eu já quero me justificar, se eu não conseguir retornar para vocês essa semana, eu farei isso semana que vem. Essa semana, para mim, está bem apertadinho. Terça-feira que vem, eu qualifico meu doutorado. Orem, que dê tudo certo, que o Deus dos doutorandos desesperados me acuda. Então, é uma semana que eu estou muito envolta de preparar a minha tese. Então, se eu não conseguir essa semana, eu faço semana que vem. Então, essa atividade vai valer mais 3, que vai se juntar à nossa primeira nota. E depois eu vou esperar das outras professoras o outro 0,3, que quem vai me passar é a professora Fernanda, a professora Sara e a professora Adriana, que é equivalente ao projeto integrador. Então, eles vão me passar a nota de vocês e eu vou completar o outro 0,3 para fechar a nossa nota. Alguma dúvida? Prova não vai ter mais. Show.
Fechou. Aí tá, aí tem uma outra questão. Então, quando é uma disciplina de 2 créditos, a gente tem 2 notas, que já estão, inclusive lá não está completamente composta, mas já tem 2 notas só. E aí, semana que vem, o que acontece? Semana que vem é a nossa avaliação substitutiva. Eu até acho que a maioria já passou por isso. Quem está ingressando agora ainda não. O que é isso, tá? Mesmo quem já ingressou, para ter uma noção. Seria das antigamente o provão, para quem não atingiu nota. O que acontece? Qual é a possibilidade que vocês têm? Vocês podem... Eu vou preparar... Oi? Estou de voz já. Eu vou preparar uma prova, uma avaliação, e vou deixar no AVA para vocês. Ela é uma avaliação, uma nova prova, com tudo que a gente viu no semestre. Não vai ser muito diferente do conteúdo da prova de semana passada. Ela vale de 0 a 10. Quem precisa fazer essa nota? As pessoas que não atingirem a média 6, o que eu até acho que não vai acontecer nessa turma, todo mundo vai atingir média 6. E alguém que queira aumentar a nota. Todo mundo que faz a prova necessariamente aumenta a nota? Às vezes não, às vezes faz. Vai baixar a nota, professora, se a gente fazer? Não, também. Mas tem que ver quem quer fazer, quem não quer fazer. Eu vou deixar uma prova disponível para vocês. E gostaria que vocês me comunicassem, professora, eu quero fazer a prova. Quem quiser fazer a prova, me comunica, eu deixo lá separadinho para vocês fazerem na semana que vem. Semana que vem, também ela vale presença. Então, sempre a avaliação substitutiva é a última aula, que é o provão para quem não atingiu a nota, e também vale presença. Como é que nós vamos fazer? O que eu pensei em fazer para as pessoas que não vão querer fazer a prova, mas também não querem ganhar falta? Eu vou abrir um fórum, por mais que a gente já vai conversar, mas que eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação da disciplina no fórum que eu vou abrir semana que vem. Eu até acho que eu vou abrir no meio dessa semana e vou deixar aberto até no meio da semana que vem. Eu vou deixar uma semana o fórum aberto, tá? Se eu abrir segunda, deixo até a outra segunda. E quem responder ao fórum, avaliando a disciplina, o que teve de bom, o que poderia ser melhorado, vale como presença para quem não for fazer a prova. Já fica lá como... E aí, quem não preencher a avaliação da disciplina lá no fórum, não tem problema, só vai ganhar falta na nossa segunda-feira que vem. Alguma dúvida? Pode fazer a prova só para ver. Pode. Provavelmente aí vai constar que você foi e vai constar a nota, mas não tem problema. E quem fizer a prova, né, não precisa fazer a prova. Não seria fazer, até porque o retorno da disciplina sempre é bem-vindo. Mas, em tese, a ideia também é a avaliação da disciplina e presença. Seria bom que pudesse participar. Pessoal de casa, alguma? Oi? Eu queria entender melhor ali sobre as notas. O documento ali, no caso, ele valia 7, né? Aquele primeiro que a gente fez. A prova que a gente fez também valia 7. O texto da Letícia, ele vale quantos? 3. Vale 3? Tá. Vale 3. A se juntar, Emily, com a primeira prova que foi primeira avaliação, que é dos documentos. Tá. E depois, os outros 3 pontos são no projeto articulador, é isso? Exato. Que quem vai me passar a nota de vocês é a professora Sara, a professora Adriana e a professora Fernanda. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, turma?
Tranquilo? O que nós iremos fazer na nossa penúltima / última? É difícil dar um nome para essa aula, né? O que nós iremos fazer hoje? A ideia, o que está previsto, é que a gente pudesse fazer uma pequena revisão das coisas que a gente já viu em sala de aula. Olá, boa noite. Que a gente pudesse fazer uma pequena revisão dos conteúdos, e a gente pudesse integrar um pouquinho mais tudo que a gente viu até agora. Para isso, eu disponibilizei no AVA um artigo que é bem legal. Eu não sei se vocês, alguns eu já vi que já viram, alguns imprimiram. Eu não tinha pedido para vocês antes, porque eu sei que vocês estavam tanto se dedicaram para a prova, quanto estão terminando de fazer a atividade para o fórum. Mas eu vou disponibilizar um tempo da nossa aula para a leitura desse artigo. Vocês vão ver que esse artigo que está lá no AVA, ele é um artigo que resume muito de tudo que a gente viu em sala de aula, de ética, de documentos, mas traz um teor para a lei, porque a gente viu a lei, a regulamentação do documento em si. Esse artigo que eu disponibilizei, ele traz reflexões sobre os documentos em si. Então, é um texto bem legal, que eu acho que vocês vão gostar, traz ideias, para que vocês possam ler. A gente discute esse texto para poder abarrar nossa disciplina e o semestre, ok? Alguma dúvida? Eu até achei que a gente poderia fazer grupos para ler, para não precisarem ler individualmente. A gente pudesse ler em grupo, discutir em grupo, para depois abrir para o grande grupo, para a gente ver como é que ficou o artigo. Pode ser? O que vocês acham? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pouquinho que a gente está hoje, né? Pouquinhos. As 4 pessoas por grupo, não sei que não fechou 13, mas um com 5, o resto com 4. Só para a gente discutir um pouquinho, pode ser? E aí, o pessoal de casa, eu vou dividir vocês em grupo também. Vocês têm acesso ao AVA, né? Ao artigo que está lá postado. A ideia é que vocês leiam, discutam e anotem reflexões que a gente vai trazer para o grande grupo. É isso, tá? Ok? Todo mundo aqui também na sala de aula consegue acessar esse material pelo AVA? Tá? Tem algumas pessoas que estão entrando. Tem algumas pessoas que estão entrando agora, eu vou dividi-los em grupos, aí os coleguinhas explicam o que é para fazer, tá bom? A princípio, vocês vão me avisando, eu vou estar aqui na frente do computador e o pessoal daqui também, quanto tempo que vocês levam para terminar de ler e discutir, tá? Daí a professora vai disponibilizar os grupos da parte online no AVA? Não, eu vou dividir vocês aqui no próprio Zoom, Emily. Ah, tá. Acho que fica mais fácil, né? Aham. Deixa eu botar aqui. Vocês estão em 17. Eu vou dividir vocês em 4 grupos, tá? Senão vocês vão ficar grupos muito pequenininhos, muito grandes. Agora é só ingressarem nos grupos, ok? Voltar a gravação. Muito bem. Então, gostaria de começar escutando os grupos. Como vocês estão vendo, esse é um texto bem didático, tem uma linguagem bem simples. Não vou falar muito, porque se eu começo a me empolgar, já começo a analisar o texto.
Queria escutar vocês, tanto o pessoal de casa, quanto o pessoal aqui da sala. Eu queria escutar um pouquinho cada grupo. Como foram as percepções, o que entenderam, o que correlaciona com a nossa disciplina. Quem gostaria de começar? Pode ser? Podem. O que a gente viu assim, no artigo, ele fala muito sobre como é que eu posso dizer? Que muitos psicólogos hoje eles sofrem muitos processos, eles têm muito processo por conta da escrita deles nos laudos, nos documentos produzidos por eles. Aí esse artigo ele detalha bastante. Estão escutando? Então. Ele detalha quais são os principais erros que os psicólogos cometem. Ele ensina também certinho a parte da estrutura da documentação. E eu só fiquei em dúvida ali na parte que ele fala sobre a avaliação psicológica, porque ele fala, no artigo ele fala sobre acho que é um relatório e um parecer que não advém da avaliação psicológica, uma coisa assim. Essa parte eu fiquei meio em dúvida que eu não entendi assim direito o que quis dizer. E a gente viu assim, o quanto que nós estávamos discutindo, o quanto que os vocabulários na língua portuguesa, eles podem te levar para uma outra conotação, né? Então, nós até estávamos rindo aqui que um exemplo bem fácil de às vezes, dar um exemplo é que quando fala de afirmar e um parecer, né? Quando tu afirma a escrita dizendo que dando um diagnóstico como se tu fosse a tua verdade incontestável. Aí nós estávamos brincando que eu entendi assim, dentro do que nós vemos, que eu dizer para a Ana, sugerir como seria bom que você tomasse água, ou então eu dizer para ela, tome água porque senão tu vai morrer, né? Ou tome água porque senão tu vai ficar doente. Então, o parecer é diferente de uma forma da escrita de tu dar o teu parecer como um ponto final. Então, nós temos que cuidar muito do que é dito, né? Porque senão é onde que daí causa as incomodações dos problemas depois para os psicólogos, né? Na questão da interpretação das escritas. E eu gostaria, gente, que a gente fosse fazendo um bate-papo, sabe? Né? Quem pudesse, assim, me lembrei de alguma coisa, pudesse ir falando. É claro que eu quero escutar todos os grupos, principalmente o grupo que está mais quietinho. Mas que vocês pudessem também ir completando, assim, porque eu estou aqui me segurando para eu começar a falar, porque eu queria escutar vocês. As meninas estão trazendo coisas bem importantes. Alguém quer falar? Professora, até se eu poder complementar também ali o que acho que era a Val que estava falando, né? Até assim, eu não sei como é que foi com as outras pessoas, né? Mas eu tive bastante dificuldade em fazer os documentos, né? Até, né? Enfim, a resolução tinha tudo ali, os tópicos certinho, porém, na hora da linguagem, a gente dá uma travada. Porque, no fim, até uma das observações que a professora botou no meu foi que eu falei, e no fim não falei o que tinha que ser falado. Então, a gente fica naquela de querer rebuscar, e no fim a gente ficar enrolando e não ser objetivo no que realmente tem que estar sendo dito naquele documento. Então, ali, né, no artigo, na hora que eu estava lendo, fala, né, o quão é importante a gente saber se expressar, a gente saber, porque, querendo ou não, quando a gente está escrevendo, a gente está entendendo automaticamente o que a gente está tentando falar. Porém, a interpretação da pessoa pode ser completamente diferente. Então, a gente tem que tomar muito, porque realmente, ou pode salvar uma vida, como pode matar uma vida, porque a gente vai estar avaliando uma pessoa, a gente vai estar dando, né, um laudo psicológico sobre uma pessoa, enfim, a situação, e isso pode acarretar, enfim, consequências enormes, né? Inclusive para nós, enquanto profissionais, né? Porque, assim... Ale. Pode, Maísa. Só completando, né? Isso só reforça mais do que a gente viu em sala de aula a importância desses documentos que tem, né? Então, tipo, a forma como a gente vai escrever, como a pessoa que vai ler, como ela vai interpretar, como isso é importantíssimo, assim, como a gente tem que cuidar, né? Tipo, até nas últimas páginas ali do artigo fala das escritas incorretas, assim, né?
Tipo, é muito interessante aquilo ali. Então, a forma como a gente tem que se comportar, né? Na hora de escrever, assim. Não, até teve uma frase que uma vez me falaram que fala assim, eu sou responsável pelo que eu falo e você pelo que entende. Mas chega nesse momento que a gente tem que estar... Não, peraí, eu tenho que botar o mais correto possível, o mais objetivo possível para a pessoa interpretar realmente da maneira que eu estou tentando falar e não imaginar N coisas na cabeça dela, né? E aí, eu já não querendo falar, mas já falando, a importância que os autores do artigo trazem, inclusive, da linguagem que a gente faz. Porque ele diz que a gente tem que levar em consideração quem vai ler o artigo. E aí ele traz alguns exemplos, né? Porque uma coisa é você encaminhar um documento para um pai. Outra coisa é você encaminhar para uma assistência social. Outra coisa é você fazer um documento que você vai encaminhar para um psicólogo. Então, não daria para padronizar, compra na internet e entrega para todos, porque tem que ter... Qual é o conhecimento da pessoa que está solicitando? Acho que são reflexões que são importantes para a gente. Sem contar que no nosso, às vezes a gente se segurou muito para não falar o que não devia, segurou demais, acabou não falando tudo que deveria ter falado. Que é uma das coisas que o texto fala bastante, assim, qual é o limite de dar informações precisas? Porque ele sempre diz, né, só vai passar informações estritamente triviais. Você só vai passar informações que são... Mas quais são as informações triviais? E dependendo do público, pode ter mais, pode ter menos. Então, são limites bem difíceis mesmo. O que mais que a gente pode falar do texto? Algum outro grupo? Eu achei que o texto ajuda bastante a gente entender um pouquinho mais os erros que a gente teve no nosso trabalho. Nos nossos documentos que a gente fez, aqui estava bem mais claro assim, o que a gente poderia ter falado mais, que deveria ter falado de menos, e a linguagem que a gente deveria ter usado. Então, ficou um pouco mais claro do que deveria ter lá que a gente não colocou. Complementa bastante, complementando a Poli. A parte, a professora também estava falando sobre a linguagem que é usada, né? Eu li também ali sobre a linguagem, que eles usam muita linguagem, tem uns que usam muita linguagem técnica, né? Dependendo da pessoa que vai ler também, não sabe nem do que a pessoa está falando, porque usa uns termos muito focados específicos da psicologia. Acho que a linguagem técnica, até mesmo que você esteja escrevendo para um profissional da área, você deve utilizar ela com algum propósito, né? E muitas vezes parece que, no exemplo que eles deram, parecia que ele estava colocando a linguagem técnica só para encher linguiça, só para dizer que ele tinha conhecimento, só que não estava especificando, né? O porquê ele estava utilizando aquilo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a clareza, né? Mesmo que o documento seja para um profissional, às vezes o profissional específico não tem compreendido por que tu estava utilizando aquela linguagem. Às vezes, eu vejo muitos profissionais se usando muito de linguagem técnica para falar de um lugar, eu sei do que eu estou falando. Vaidade, né? Acho que é muito mais importante do falar, é o que a Lauren estava dizendo, né? Do que a gente necessariamente expressa é o que a pessoa também está entendendo, né? E aí, lá no finalzinho, ele traz um exemplo de algumas falas que ele descreve uma escala. E aí, assim, quem for ler aquilo sabe que é uma escala, sabe que funciona daquela forma, traz termos que são muito técnicos. Então, qual seria o resultado de tudo isso? São coisas importantes. Eu acho que eu vou corrigir. Não seria realmente necessariamente vaidade. Peço desculpa, mas é mais porque a pessoa às vezes não tem consciência. Né? E às vezes até é insegurança. Né? Às vezes não é nem assim, olha como eu sou sabido. Mas às vezes eu quero demonstrar que eu sei que eu estou fazendo, e às vezes eu vou me usar de coisas que eu não preciso necessariamente afirmar. E aí a gente, até alguns textos, eu me lembro, agora não vou me lembrar o grupo, e também mesmo que eu me lembrar se eu não falaria, acho que teve alguns grupos, poucos, que determinaram coisas, que é muito que o texto, vocês já falaram, pede para ter bastante cuidado. Então, eu concluo que a pessoa tem isso. Então, é bem nesse cuidado de, não, sugere-se ou tem fortes indícios que
Quando a gente fala de área de psicologia, bater no peito, isso é uma coisa um pouco complicada. E ela até usa, lá no finalzinho do texto, eu nem sei se todo mundo conseguiu chegar até o final do texto, e eu vou pedir muito que vocês leiam quem não leu, quem não conseguiu dar conta, ou até em casa que vocês vão ler com um pouco mais de atenção, assim, né? Ou o pessoal um pouquinho mais de concentração. Ela traz alguns exemplos, os autores trazem alguns exemplos que a gente tem que ter cuidado, inclusive com palavras. Uma palavra que o psicólogo deve evitar muito é deve-se fazer. É aconselhável? É indicado, sugere-se. Então, são pequenos detalhes, mas senão é um pouco do que a Val dizia, assim, tome água, né? Então, assim, por quê? Primeiro, por que precisa tomar água, né? E aí, assim, recomenda-se que tome água. São pequenos detalhes, mas que a gente tem que tomar bastante cuidado. Grupo das meninas lá atrás, o que vocês podem falar sobre isso? Se o paciente, tipo, quer um conselho teu, assim, tu diga o que ele tem que fazer. Isso é outra coisa que foge do... Mas é que agora tu falou isso, daí vem na cabeça. Tipo, tu já tem experiência. A gente não dá conselho, né? Então, a gente não tem, porque senão, quem quer conselho, parece que a pessoa está pedindo uma receita de bolo. Tipo... E quando a gente fala de psicologia, não existe uma receita de bolo, né? Então, a questão, o que eu faço, geralmente, quando a pessoa quer uma resposta, eu coloco ela no meu lugar. Então, agora você vai ser a psicóloga, porque eu sou uma psicodramatista, então eu uso muito do teatro. Então, você entra no meu lugar, você agora vai ser a psicóloga, e você vai dar um conselho para o Joãozinho que está aqui na sua frente. Então, eu não dou conselho, ele se dá um conselho. Porque a gente tem que ter muito cuidado com essa falsa ajuda. Porque, no fundo, a gente não está ajudando, a gente está criando um vínculo de dependência. Então, pode ser muito complicado. Então, a gente tem que ter bastante esse cuidado nesse manejo. E aí, correlacionando um pouquinho com o que você está falando, eles também criticaram bastante no texto quando se faz avaliação falada, não avaliação por escrito. Isso acontece bastante de ter profissionais que se recusam a fazer avaliação escrita formal, dizendo, isso é fato, tá, gente? Todo psicólogo morre de medo de quebra de sigilo ético. Isso é a cena temida do psicólogo. Algo que eu achei bem interessante isso foi a validade e a guarda dos documentos, porque, tipo assim, eu anotei aqui que a resolução orienta que o psicólogo deverá considerar dentro das normas ali, né? Daí, se não houver, ele mesmo que pode indicar a data dele, não é? Da validade do documento. Então, assim, ele, se não houver isso, ele pode, vamos supor, o documento que ele fez ali, ele pode... Ele que dá a própria data. Ele pode dar a própria data dele, tipo, do documento. Quem dá a validade do documento é o psicólogo. O que é uma outra coisa bem complicada. Né? Mas assim, eu vou fazer uma avaliação psicológica e eu vou dizer por quanto tempo essa avaliação psicológica vale. 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas assim, em tese, gente, até para vocês terem uma ideia, vai variar entre 6 meses e 1 ano, não vai ser mais do que isso. O que particularmente eu já acho muito tempo, quando a gente está falando de desenvolvimento humano, né? De vida, de condição. Mas, voltando um pouco do que eu estava dizendo, o que acontece? Assim, tem muitos psicólogos, por medo de sigilo, por medo do que o paciente vai fazer com o documento, até diz, eu faço uma avaliação psicológica. Entretanto, o resultado eu te passo de uma forma dialogada. Qual é o problema disso que o texto faz bastante crítica e é algo para se pensar? Porque na hora a pessoa pode até entender. O paciente pode até entender, mas depois de algum tempo, ou se ele precisar encaminhar isso para um outro profissional, ele não vai saber explicar.
E o novo profissional também não vai confiar numa interpretação da interpretação. Então, o que acontece muito dos psicólogos assim, ó, eu não não elaboro uma parte documental, mas eu fico à disposição se o psicólogo quiser entrar comigo. Isso acontece muito, mas na prática inviabiliza, porque acaba que nem sempre o psicólogo procura outro, ou até se perde o contato com o profissional. Então, o texto também faz bastante crítica, porque a gente necessariamente, na solicitação, a gente precisa da emissão de documentos. Poxa, uma pergunta. A avaliação psicológica e esses documentos são cobrados ao paciente? É cobrado ao alguém a elaboração desses documentos de preço? Boa pergunta, depende muito de profissional para profissional. Porque uma coisa é assim, tudo que eu irei falar entraria muito nessa conversa do artigo, né, do que é possível, do que não é possível. Em nenhum momento, nem o Código de Ética, nem a avaliação fala que a gente pode cobrar a mais pela elaboração de documentos. Isso não está em lugar nenhum e diz que é direito do paciente, do usuário, do cliente, ter acesso à documentação dele. Eles têm direito a isso. O que também é um pouco velado é se ele tem um direito. No Brasil, isso é um pouco velado. Se ele tem direito a todo o prontuário dele, ou partes do prontuário dele. Isso é um pouco assim, né? Em alguns países, como o próprio Estados Unidos, está explicitamente claro que o paciente tem direito a todo o prontuário, toda informação decorrente dele precisa ser repassada. No Brasil, isso não acontece. Então, tem essa certa ambiguidade. O que acontece na prática, porque também as pessoas, os psicólogos, no geral, não cobram o que o conselho sugere que seja cobrado. Lembra que eu falei que existe uma tabela de sugestão e que são valores muito acima da realidade do contexto geral? Eles cobram muito a menos. Então, geralmente, quem faz avaliação psicológica, igual a Letícia falou para a gente, eu vou fazer uma avaliação psicológica e vou fazer documentos relacionados a isso. O que geralmente as pessoas fazem é cobrar o valor de uma sessão a mais para fazer a elaboração de documentos. Você está pensando que são documentos que exigem, às vezes, muito tempo, né? Então, teria que ter algum valor por cima. Muito tempo. Tem alguns, para não fazer essa prática, que no fundo é ilegal de cobrar pelo documento. Tu quer um documento disso tudo? Então, o meu valor é 100, então eu vou te cobrar 200 por valor por sessão, que daí, em tese, estaria uma coisa incluída. Só que, legalmente, a gente não pode cobrar algo que é de direito do cliente. Apesar que vocês já fizeram e vocês sabem o enorme trabalho que dá. Imagina que eu peguei relatinhos de sessão. Imagine 10, 20, 30, 40 sessões. Por isso a importância de ter toda a parte documental escrita. Como eu falei para vocês, hoje meu tudo é online, e porque eu cansei de carregar caixas e caixas e caixas de papel, não dei conta mais. Mas sim, é um material. E se a gente deixa acumular, eu de uma semana para outra, se eu não faço, na outra semana eu já fico assim, o que exatamente aconteceu? Porque é bastante coisa. E se tu deixa 5, 6 sessões, tu nunca mais se encontra nesse processo, né? Sem falar que também é regra ter a parte documental extremamente clara, né? Tu quer perguntar? Deixa eu só perguntar para a Lara, que ela levantou a mãozinha aqui antes. Professora, na questão de guardar os documentos durante 5 anos, o que é feito com os documentos depois? É responsabilidade do psicólogo queimar, né? Enfim, destruir esses documentos, Laura. Eu já falei isso quando eu falei do Código de Ética. Em alguns casos, o conselho pede que a gente guarde por mais tempo. Mas isso são casos bem restritos, assim. Bem restritos. Caso eu trabalhe numa instituição pública, quando eu saio,
fica esses documentos com a instituição, né? Responsabilidade deles guardar. Não, tipo assim, ó, se eu cobrar por a sessão, daí eu vou cobrar depois do documento, pode haver uma situação dele me denunciar? Pode. Mas daí seria contra a ética, né? Seria. Tá, então, no caso, não seria melhor cobrar um valor X por tudo, né? Tem que ficar muito bem acordado com quem solicitou isso, assim. De que forma, de que maneira. Mas eu também concordo que... A gente está sempre ferrado, não. Se vocês lerem com bastante afinco esse documento... Escreve uma coisa e interpreta outra e dá problema. A obra vai dar problema. Não é para ficar em pânico, mas é para ficar com bastante receio. Ter bastante cuidado. Ter bastante cuidado, né? Porque sim, pode dar problema. Em tese, gente... Mas um produto que já está nessa carreira é difícil. É difícil. Bem porque os usuários, os pacientes, seja CRAS, CREAS, consultório de clínica, não sabem dos seus direitos. Porque eu acho que se eles soubessem, daria muito mais problema. Isso vai para qualquer área, eu acho. Qualquer profissão. É complicado aqui. Porque eu até... Cá entre nós, gente. Se vocês sabem, vocês fazem terapia. Se vocês sabem que vocês podem ter acesso ao prontuário de vocês vão ter curiosidade para ler? Eu estava pensando nisso agora que eu fiz. É óbvio que sim. Então, tem... Eu me lembro que uma vez eu comentei com uma paciente, falando da evolução dela, disse, né, e tal, e ela disse assim, vocês têm prontuário? É uma pessoa super instruída, com ensino superior e tal, assim, você não tinha parado, que não para pensar, porque se para é meio lógico que tem que ter, né? Não para refletir sobre. Então, na realidade, acontecem pouquíssimos problemas, pouquíssimos. São erros bem sérios que acontecem, mas como acontecem mais e o texto evidencia isso, eu até acho que acontece mais com os documentos porque ele está impresso, né? Porque na prática a gente veja coisas muito bizarras. Mas como o texto está lá e é um documento, é uma comprovação. Grupo, meninas, o que vocês têm para falar do texto? Que o texto também traz a gente como é importante ter esses documentos para a gente das avaliações, né? Como a professora disse ali, que muitos não querem documentar, só querem fazer avaliação psicológica e falar por conta do sigilo, mas é importante ter esses documentos escritos. Sobre como é importante estar sempre atualizado, né? Sobre as normas, as coisas que estão mudando. Isso. Eu acabei errando sem nem saber que eu tinha mudado. No começo do texto, os autores dizem, né, que até a quantidade de resoluções num curto espaço de tempo mostra o quanto que essa parte documental ainda precisa evoluir. E atualmente a gente viu que a nossa regulamentação de documentos é de 2013. Então, está fazendo praticamente 10 anos. Então, precisaria novamente ser revisto, ser regulamentado, né? Ele fala sobre essa documentação das avaliações psicológicas. As avaliações psicológicas foram, não sei como dizer, mas estavam em processo, mais pessoas, não só psicólogos poderiam fazer. Os testes psicológicos. Os testes são os testes, não as avaliações. Isso que eu tinha dúvida. Os testes. Porque, na verdade, a avaliação psicológica, obviamente, tem que ser o psicólogo, né? A fazer. Mas, por exemplo, aplicação de
escala, enfim, tem muitos instrumentos, muitas técnicas que o administrador faz. Eu estou acompanhando até com uma paciente mesmo, um trabalho que uma assistente social está fazendo dentro de uma empresa em desenvolvimento de pessoas. Então, assim, ela é capacitada ou não? Não sei. Mas ela está fazendo o desenvolvimento de pessoas, que é muito serviço de um psicólogo, não que às vezes o administrador não consiga, não. Mas, assim, no geral, a gente acaba perdendo um pouco de terreno justamente porque não tem algumas coisas bem claras. E aí cabe uma discussão que não se termina mais. Não sei se vocês já ouviram falar do ato médico. Ato médico? Ato médico. Ato médico é uma coisa que está em discussão há anos e que nunca foi aprovado, e assim espero que não seja, porque o ato médico pega muitas práticas e joga para o médico. De alguma maneira, ao mesmo tempo que eu também vejo que muita coisa da própria medicina está sendo roubada para as outras áreas, prova disso todo o tratamento estético que os dentistas estão fazendo. Isso são coisas que até pouco tempo eram restritas dos médicos, e que agora os dentistas alegam que tem a ver com a questão do bucofacial, do rosto, tararara, e que eles também têm o direito de fazer. O ato médico pegava várias práticas e botava como médico responsável. E aí entra em algumas áreas, ao mesmo tempo que é muito complicado, e aí um pouco da área da psicologia também, elitizar e botar determinadas práticas para determinados profissionais, também é muito complicado, porque qual é a identidade do curso em si? Por exemplo, o teste psicológico era uma das poucas coisas que nós fazíamos, exclusivamente. Lembram todo o cuidado que a Letícia falou, que a gente precisava ter, de comprar, de não reproduzir, de números de protocolo, do curso, de ensinamentos. Será que um outro profissional vai ter todo esse cuidado? Então, a gente precisa repensar essas coisas com muito carinho. Inclusive, aqui dentro, o ideal é fazer uma pós-graduação sobre avaliação psicológica, né? Sem sombra de dúvidas. Para continuar se especializando, porque é uma coisa bem difícil de dizer que há vamos dizer, não, que é o máximo nisso, faz bem feito, porque está sempre se mudando os termos também, e as especificidades de cada um também, né? Então... Muito. E é uma coisa eterna, porque também tu faz uma pós, daqui a 2, 3 anos já tem coisas obsoletas, então tem que estar sempre buscando, né? Por isso que eu acho que a avaliação psicológica, que eu não faço, mas quem faz, deveria ser obrigado a fazer uma pós-graduação, o que não é obrigado. Mas todo o cuidado que é necessário deveria ser obrigado. Eu até achei que fosse, mas eu queria perguntar para a Letícia do que eu achava que deveria, que eu achava que era. Recomenda ser, mas não é. Deixa eu só perguntar a Maísa. Pode ser? Fala, Maísa. Eu só ia fazer um comentário que o texto fala também que tem empresas que não aceitam o atestado do psicólogo, tem que ser um médico na CLT. Isso eu ia comentar agora, porque até a gente falou uma aula brevinho, assim, né? A gente pode, e aí cuidado, porque quando a gente emite um documento que justifique falta de funcionário, a gente está emitindo uma declaração, não um atestado. Eu também posso declarar um atestado de afastamento, e aí, claro que o atestado tem que trazer as questões psicológicas e CID. Não é obrigatório, mas seria muito importante, principalmente para fins de trabalho. Lá no nosso código diz que tem validade igual do médico, que dá para ser usado dessa forma. Só que entra em contradição com as leis trabalhistas. Então, a empresa pode não, por mais que esse documento tenha validade, é legal, a empresa pode não aceitar como
justificativa de abono de trabalho, né? Enfim, tanto do trabalho quanto o afastamento de trabalho. Então, a empresa, sim, pode não aceitar. Por isso que sempre quando alguém me pede uma declaração de falta, assim, pedindo, hoje eu vim aqui, tu me dá uma declaração e tal, eu sempre dou, porque a declaração é direito da pessoa e, de fato, aquela pessoa esteve comigo naquele horário, naquele dia. Entretanto, eu explico. É um direito da empresa considerar a declaração ou não. Tem validade, é legal, mas é um direito da empresa aceitar ou não. Isso aí devia mudar, né, próprio? Deveria. A empresa não está sendo, no caso, arbitrária? Como? A empresa, no caso, não está sendo arbitrária com isso? É porque uma lei contradiz a outra. Sim, mas no caso está julgando o funcionário, achando que o funcionário está negando. Não é esse o problema. O problema é legal. Claro que tem uma coisa emocional e moral muito discutível, né, Renê? Mas o que acontece em termos práticos? É que, na verdade, as leis trabalhistas, né, a CLT necessariamente não diz que isso tem validade. Então, eles se baseiam nisso. Apesar que é um documento legal. Agora, ele não tem... É a mesma coisa assim, vamos supor, tá? Eu tenho uma carteira de motorista no Brasil. Ela é legal? Agora, se eu vou usar no Uruguai, ela não tem validade lá. Então, essa é o grande problema. Porque ela tem validade da psicologia. Porém, quando a empresa vai aceitar se tiver consciência da importância disso. Se fala de algumas vezes de processos administrativos contra a empresa que raramente o funcionário não vai ganhar pela validade do documento do psicólogo. Agora, de imediato, existe essa conversa e essa negociação, né? A declaração seria nas horas que o paciente está no consultório. No consultório. A declaração, mas o psicólogo também pode emitir atestado de afastamento. Sim, mas ele não poderia emitir um atestado, vamos supor, de um dia. Porque... Declaração. Não, sim, mas deixa eu só explicar. Eu trabalhei muito tempo em uma convenção. E quando uma funcionária ela ia para o psicólogo, ela não tinha condições psicológicas de voltar a trabalhar. Ela passava o resto do dia, tipo, abalada, muito abalada mesmo. E eu não sei como é que ela conversava com a patroa em si, mas daí ele não teria, tipo, como dar um atestado para esse dia. Seria apenas a declaração mesmo. A declaração. Porque tu declara que a pessoa está naquele... Porque o que é o horário? É que a pessoa teve na sessão psicológica aquele dia. Então, assim, às 3 horas do dia, O que também tem que levar em consideração é o tempo que a pessoa vai até a clínica. Enfim. Não, sim, é porque depois que ela saiu da clínica, ela não teve condições psicológicas de voltar a trabalhar. Ela se abalou muito, não sei, conversado, né? Ela só mandou mensagem que não... Isso acontecia toda semana? Eu não sei se dizer porque eu não trabalho mais lá, mas aconteceu nas primeiras vezes, assim, que ela foi ao psicólogo. Existe um atestado de afastamento por um dia? Existe. Só que aí tu vai ter atestado, tu vai ter que declarar o que a pessoa tem, porque daí traz sintomas, né? Traz CID e tal. Pode ser uma semana, pode ser 2 dias, pode ser 5 dias. Ela começou a frequentar as primeiras vezes, vamos dizer, Sim. que ela foi ao psicólogo. Sim. Mas cai na mesma coisa se a empresa aceita. Né? Cai na mesma... Você passou tanta coisa, né? Não, mas eu acho que é isso. É uma pergunta que a vez, não sei se a... Não tem pergunta boba. Por que a não faz a avaliação psicológica? Porque eu não gosto. Uma boa resposta. Simples assim. A gente tira um pouco também Não, é que assim, a avaliação psicológica, meninas,
A avaliação psicológica, a gente tem... Porque, assim, uma coisa é fazer a avaliação psicológica. Vai muito do profissional. Vai muito do profissional, do que gosta, do que não gosta, do que... Eu nunca estudei avaliação psicológica. Eu não gosto de testes, eu acho chato, eu acho demorado, eu acho muito investimento, eu acho pouca procura. Mas isso é a Alexandra falando. Por exemplo, a Lê adora, trabalha com isso, então é muito do que tu gosta de fazer. Pode ser que tem psicólogos que amam trabalhar numa empresa e tem psicólogos que odeiam trabalhar em empresa, clínica. Só que assim, uma coisa, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá bom, tudo de bom para nós. Uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, gente, meninas, eu pedi silêncio, porque o pessoal de casa não escuta. Uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é de distinguir a avaliação psicológica de produção de documento. Isso precisa ficar muito claro. Porque, assim, se um paciente meu da clínica me solicita um documento, eu irei fazer. Não os dê avaliação psicológica, porque eu não faço avaliação psicológica. Entretanto, eu posso fazer um relatório psicológico, que não é decorrente de avaliação. Eu posso fazer um parecer, que não é decorrente de avaliação. Agora, eu não vou fazer um laudo, eu não vou fazer um atestado, porque esses são decorrentes de avaliação. Foi isso que eu entendi. Então, isso tem que tomar bastante cuidado. A avaliação vai envolver teste, orientação, intervenção, e que tu vai concluir algo. A pessoa tem depressão, TDAH, tá apto ou não tá apto para uma avaliação bariátrica. Eu não gosto dessa parte, assim. Acho que a parte dos testes são chatas, são demoradas. Eu, Alexandra, não gosto. Mas se um paciente me solicita documentos, não é que eu não faça documento. Nenhum psicólogo pode dizer que eu não faço documentos, porque isso é da prática profissional e, se solicitado, a gente precisa fazer a emissão de documentos. Dá para entender a diferença? Dá para entender? Dá para entender? Deu para conversar no meio, espero que tenha entendido. Meninas, vocês não falaram. O que vocês acharam do texto? Que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente nos pontos, assim, que ali, principalmente nas palavras, que, tipo, uma palavra errada não pode acarretar todo o documento. E a gente teve bastante dificuldade no nosso trabalho. Foi isso. Né? A gente colocou um curso aqui, que a professora falou. E acho que... Ok. Alguém de casa que não tenha falado dos grupos ainda? Fran, o que você pode falar do grupo de vocês, ou grupo? Então, na parte da informação... Gente, vamos prestar atenção na Fran, por favor. Grupos... Pode ir, Fran. Informação sem fundamento técnico e científico, sabe? Querer dizer que ter certeza de que tem uma doença, querer dizer que a pessoa tem uma doença sem ter nenhum fundamento de comprovação, sem saber que doença é essa, sem nenhuma pesquisa, sem nada comprovando, sabe? Eu achei bem interessante nessa parte aí, muito importante. Extremamente. Por que eu não trouxe a pergunta que não quer calar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Pessoal de casa? Pessoal daqui? A pergunta que não quer calar. Por que eu não trouxe esse artigo antes? E a resposta é óbvia. Porque vocês precisam ler o que tem na resolução. Porque esse artigo, por mais que muito bem escrito e sucinto, e não tem tudo que tem na resolução,
ela já é uma interpretação. Que eu tenho certeza que, às vezes, outros psicólogos trariam uma outra interpretação. Então, é a mesma coisa, a gente tem que ter muito cuidado de ler, sabe esses livros que a gente lê a tradução da tradução da tradução da tradução? Ou, eu não quero ler Freud, porque Freud é muito cansativo, então eu vou ler o cara que leu Freud. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque há muita interpretação nesse meio desse processo. Não tinha como, nesse momento, a gente não ler as resoluções. Muito provavelmente, e eu assim espero, que quando vocês estiverem se formando, a gente tenha outra resolução e que a gente tenha outros artigos de tão boa qualidade quanto esse que a gente lê hoje. Para que sirva de base, que sirva de orientação. Mas eu gostaria muito que vocês terminassem essa aula tendo a ciência do quanto que é complicado, do quanto que é importante, os cuidados éticos que a gente precisa ter com a escrita, de não sair fazendo qualquer coisa, de preservar as pessoas, de ter esse cuidado, né? Lá no final também traz alguns exemplos que trazem juízos de valor. Então, assim, o fulano ainda se encontra na casa dos pais. Ciclano fez faculdade por 5 anos e ainda não concluiu. Isso são juízos de valor. Então, tem que tomar muito cuidado desse lugar, dessa fala, para que a gente acolha e não discrimine. Fala dos pais também, que ficaram casados apenas 3 anos. Exatamente. E, sinceramente, a pessoa que escreve os pais foram casados apenas 3 anos é necessariamente preconceituoso? Não necessariamente, assim, sabe? Às vezes é tão um vício de linguagem. Outro vício de linguagem, o então. Nossa, como tem gente que escreve então? O que o então fala? O então não fala porcaria nenhuma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu sei que a faculdade vai ajudar bastante vocês, mas a escrita é uma coisa que a gente para desenvolvendo para sempre. Pessoal, a gente tem um pouquinho de tempo, aí uns minutinhos para acabar a nossa aula, e eu gostaria muito de uma avaliação da disciplina. Eu vou recapitular certinho, tá? Semana que vem, avaliação substitutiva, vai ser online e vai estar disposta para vocês fizerem quem fazer. É obrigatório fazer? Não. Observem a nota de vocês. Eu vou realmente me policiar para corrigir. Eu já até comecei a corrigir algumas coisas aqui, para estar tudo postadinho as notas de vocês. Eu também dependo das outras professoras, mas eu queria muito, até sábado, tá tudo postado, tá? Até para vocês terem uma bela noção. Apesar que vocês já estão com boas notas, para ver se vocês vão fazer na segunda-feira ou não. Vai estar lá um fórum, só relembrando, de avaliação, que vocês vão escrever para quem não for fazer a prova, também constar a presença. Quem não faz a prova, quem não responde fora, vai ganhar falta. Nossa média seria 6, né? 6. Que no Unibase é 6. É uma nota bem amiguinha, né? Quem não faz a prova e não vai responder o fórum de avaliação, semana que vem ganha falta. Mas então, se não quer fazer a prova, responde o fórum de avaliação da disciplina. Como foi? Coisa básica, bem a opinião de vocês, tá? Mas, indiferente... Ah, que legal, Lara. Mas, indiferente, eu queria escutar vocês um pouquinho, sabe? O que foi legal, o que não foi. Vocês são as minhas cobaias, porque foi a primeira vez que eu dei essa disciplina. Vocês vão ser o primeiro de muitas turmas, porque vocês são uma grade nova. Então, muitas vezes, vocês vão ser as cobaias de muitos professores. Porque depois vocês vão ser os pioneiros. Aí a gente vai pegando um pouco... Mas eu queria muito escutar como foi, o que foi legal, o que eu posso melhorar para o outro semestre. Gostaria de escutá-los mesmo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Como vai ser o formato da NBD? Igual a nossa prova. 10 perguntas, 10 quadros. Professora, a gente foi bem
Aham. Que bom. A professora fala nossa língua. Que bom, isso me deixa contente. Ó, Maísa colocou, deixa eu ler mais. Como eu queria que fosse mais crédito essa disciplina, obrigada, Lara. Maísa, concordo com a Lara, queria que tivesse mais crédito essa disciplina para pudesse aprofundar no assunto. Tem tanta coisa boa, né, Maísa? Dá vontade de aprofundar. Gente, mais o que vocês poderiam falar sobre a disciplina? Foi muito boa essa disciplina, mas foi nem porque assim, é uma coisa que é tão grande, uma coisa que é tão pouquinho. É verdade. Então, assim, é muita coisa que a gente tinha que aprender, sabe? Poder ficar craque no negócio também e tal, e é só muito mais. Bom. Gente, o que mais que a gente poderia falar? Gente, vamos silêncio, estou falando atrapalha o pessoal de casa. O que mais, gente, que a gente pode falar? Pode. Eu acho que foi bem interessante porque complementou muito a outra aula que a gente teve no semestre passado, que foi ética e bioética, né? E para mim, eu entrei em contradição na parte dos documentos, porque como eu já fiz a psicologia jurídica e existia que produzir documentos, foi totalmente diferente a parte de produzir os documentos. Assim, a estrutura, a gente não seguiu a estrutura que tinha que seguir ali na regulamentação, lá? A gente não seguiu as estruturas, a gente fazia com base na que a professora dava um estudo de cálculo para a gente, mas mesmo assim a gente tirou nota boa, então isso me deixou bem. Não sei se lá se ela me ensinou errado e agora eu ensino do jeito certo, ou se aquele lá é o jeito certo dela. É que, na verdade, é exatamente o que as autoras trouxeram nesse texto. Inclusive, elas disseram, né? Não fica extremamente claro que tu tem que botar descrição da demanda. Eu acho que trocar os títulos. Apesar que se tá lá, eu exijo que se coloque. Porque senão a gente abre margem para muita interpretação. Se já dá problema tu seguindo aquele roteiro, se tu não tem roteiro nenhum, tu vai ter mais problema ainda. Então, o certo é colocar certinho. Descrição da demanda. É o que o texto colocou. Não é obrigatório. Mas pelo certo é. Eu acho, eu voto. Para uma melhor interpretação. Eu voto e eu acho que dá menos equívoco. Principalmente, assim, de um outro profissional. Porque eu estou seguindo o que está na resolução. Porque se eu voto conforme a minha interpretação, é a minha interpretação. Porque, tipo, os textos que a gente produzia lá na jurídica, ela ficou um texto corrido. Uma coisa só. Não tinha as estruturas certinhas, assim. E se já dá problema com a estrutura, imagina se não tem. Mas lá estava errado? Não. Então, isso é importante falar também, né? O que mais, gente, que a gente pode falar da disciplina? Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, tá, gente? Tá tudo certo? Ideias pra gente melhorar, tá tudo bem também. O que mais? É interessante para saber também até onde a gente pode ir, né? Qual é o limite, qual é o nosso limite, qual é o limite do outro, o que a gente vai poder ultrapassar, o que a gente vai poder. Dentro do código, né? Exato. Dentro do código. Até que momento eu vou poder quebrar um sigilo, quando eu não vou quebrar. São coisas que vão acompanhar a gente em toda a nossa carreira. E que são muito importantes, né? A disciplina que passou voando, assim. Uma pena que eu sou do estresse. E foi, acho que foi uma boa introdução pro. Hoje, esse ano é o meu primeiro ano, então acho que foi uma boa introdução, uma boa base, assim, para ter uma noção breve do que vai ser essa parte da elaboração do documento. Eu sei que quando a gente está começando, a gente fica muito ansioso, assim, e porque era um pouco do que eu vi que as meninas conversavam, né? Porque a gente está sedento por psicologia.
Só que são 5 anos para dar conta, e vocês não sabem. Eu acho que se psicologia fosse 10 anos de integral, eu ainda acho que não daria conta de abordar tudo o que precisaria. Então, a gente precisa colocar um pouco do chão nas primeiras fases, o que faz a psicologia vir um pouquinho mais tarde. E aí, para quem está começando, fica bem ansioso, assim, o que é isso mesmo, né? Que é importante. Mais alguma coisa, grupo? Algum comentário? Algo que vocês queiram falar? Foi muito boa, Larissa, pontuou muito bem pontos que nos acompanharam em nossa profissão. Bem. Gente, se vocês não estão falando, isso é importante, tá? Se vocês não estão falando, eu suponho que deu tudo certo na disciplina. A gente vai se encontrar, provavelmente, eu nem sei muito bem quando, porque com grade nova é um pouco uma caixinha de surpresa quando que a gente vai se encontrar de novo. De certeza lá na 9ª e na 10ª, mas, enfim. É bem legal de se dar esse toque para vocês possam me retornar, mas que vocês possam retornar para os outros professores. Deem toques do que vocês gostam, do que vocês não gostam. Às vezes a gente acha que está arrasando e não tá. Quantas vezes a gente pode, assim, fez uma coisa legal que às vezes não foi bem ressaltada, a gente deixa de fazer também. Então, trago esse retorno, é bem importante para a gente, assim, até para tentar encontrar uma maneira da gente poder fazer juntos, né? Poder crescer juntos. A sensação que eu tenho terminando essa disciplina com vocês é que a gente teve pouco tempo. Hoje eu não sei nem dizer se eu conheço a turma de vocês, porque foi tão pouco tempo, e além do pouco tempo que nós de fato tivemos, ainda teve dois dias que a gente acabou não se encontrando, né? Então, é pouquinho tempo. Eu nem sei se eu conheço de vocês, se eu conheço o jeito da turma de vocês. Hoje eu me assustei quando vi vocês quietinho. Não sei se tinha acontecido alguma coisa ou não, porque eu não conheço o feeling da turma ainda. Mas, no geral, eu vejo vocês participativos, vejo vocês questionadores, né? Querendo saber mais e tal. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito legal e não percam isso ao longo, porque isso enriquece a aula, isso é bom para o professor, isso é bom para o aluno, tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, a sensação que eu tenho é que se eu dou um dedinho, queria a mão. E, em que sentido, de demorar para vir do intervalo, a leitura se eu não ficar cobrando não leio. Isso também não é tão legal, porque a gente só está na metade do semestre, então pro final vai ser pior se agora já está assim. Então cuidem, eu sei que faculdade não é fácil, e deixa eu dizer uma coisa bem legal para vocês, só vai piorar. Vai ficando mais difícil, vai ficando mais complicado, e depois que vocês se formarem, pior ainda, porque aí vai vir uma cobrança profissional. Então aprendam a gostar, aprendam a ler, aprendam a interagir. Sempre vai ter aquele que vai levar com a barriga e sempre tem aquele que vai se destacar. Sim. E aquele que leva com a barriga, que não é tão preocupado, o mercado vai selecionar. E seleciona de verdade. Na faculdade eu tinha raiva dos aluninhos que passavam fazendo mais ou menos, sabe? Eu sempre fui muito CDF. Mas, infelizmente, muita gente da minha turma não trabalha na área hoje. Então, cuidem, assim, se dediquem, vocês estão só começando. Façam isso, não é esperto que enrola professor, sabe? Não lida tudo certo. Não crie isso como rotina para vocês. Sei que nem a gente não dá conta de fazer tudo, porque a gente não é ser Superman, nem Mulher Maravilha, mas o máximo que vocês puderem se organizar, isso é para vocês. Isso não é para o professor, isso não é para os colegas. Eu acho que é bom dar ênfase para todos nós se lembrar que o ensino médio, o colégio é totalmente diferente do ensino superior, né? As coisas completamente. E aqui eu estava o interesse do aluno específico, né? Às vezes até a gente se empolga e às vezes eu até me sinto uma professora de ensino médio cobrando. Mas a sacada geral é que vocês sejam responsáveis, né,
Então, a gente vai fazer a chamada rapidinho, então, para liberar vocês. Vamos lá. Alice, Amanda, quem for saindo, tchau, tchau, uma boa semana, até mais. Amanda, Ana, Ana Luísa, Aureli. Ai, parabéns pra Aureli! Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de... Viva, Aureli! Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Camila. Boa noite. Boa noite. Débora. Emily. Aqui. Ô, Pro, Oi. a Emily pediu para avisar, ela estava na aula toda, mas ela pediu para avisar que ela teve que sair um pouquinho mais cedo, porque ela estava com problemas com a família dela ali. Sim, ela já me avisou. Fica tranquila, Camila. Emily já avisei. Eu, Laila. Fábio. Fran. Aqui. Gabriel. Helena. Aqui. Ian. Isabel. Kathleen. Kimberly. Lara. Aqui. Larissa. Lauren. Aqui. Luigi. Aqui. Maísa. Aqui. Maria Júlia. Maria Laura. Mariana. Natiele. Poli. Rian. Samara. Siang. E a Val. Tchau, tchau, pessoal da casa. Uma boa semana. Até mais. Tchau, boa noite. Boa noite, Pro. Boa noite, boa noite. Boa noite.